E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Janeiro Branco, né, que tem o objetivo de falar um pouco mais sobre a saúde mental e o autocuidado, né, que está interligado. E já indo nessa questão de ocupacional, vou falar de algumas questões que podem estar ligadas ao trabalho, né, um pouquinho sobre síndrome de burnout, estresse, né, esgotamento mental também. E aí, no final, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram falar, aí vai estar aberto, tá bom? Só um minutinho. Bom, então, para iniciar, afinal, o que é a saúde mental, né? A saúde mental é o equilíbrio com todos os aspectos da nossa vida. Então, é o equilíbrio entre o nosso trabalho, com a nossa família, o nosso autocuidado, saúde, até as questões de desigualdade social também entram nessa questão de saúde mental. Então, é um equilíbrio que tem em todos os aspectos que a gente tem na nossa vida. E ter saúde mental não significa que a gente não vai passar por problemas ou algo do tipo, né? É saber lidar com as coisas da melhor forma. Então, geralmente, o que a gente fala, né, para a gente ter uma saúde mental mais equilibrada, a terapia, né, que eu acho que vocês já conhecem, ajuda muito nessa questão, porque o autoconhecimento proporciona a gente conhecer nossos limites, ter outra percepção da nossa vida, de comportamentos que às vezes atrapalham a gente. Então, a terapia ajuda muito nessa questão mais de autoconhecimento. E o nosso autoconhecimento vai estar ligado com todos os outros aspectos da vida, porque a gente se autoconhecendo, a gente consegue direcionar de uma forma mais assertiva numa carreira de trabalho, nos estudos, em ciclos sociais. Isso, querendo ou não, impacta, né, na nossa saúde mental, porque a gente, talvez, se autoconhecendo, a gente evita muita coisa que a gente teria que passar e talvez poderia fazer mal de alguma forma. Então, a saúde mental, basicamente, é esse equilíbrio. Lembrando que a saúde mental também está muito ligada à saúde física mesmo. Porque quando muitas coisas que acontecem com a gente, vou dar um exemplo, assim, para você saber. Dores de estômago, problemas no estômago, podem estar ligados ao nosso emocional. Então, já ligado ao nosso inconsciente, de coisas que podem vir acontecendo, que como nós mesmos não temos esse acesso a essa informação, o corpo ele mostra de alguma forma. Então, dores de cabeça, dores no estômago, dores nas costas, geralmente pode estar atrelado a alguma coisa do mental, da saúde mental da pessoa. Então, é sempre muito importante ficar atento a esses sinais, que até eu vou falar um pouquinho quando eu falar da síndrome de burnout, tá? E acho que sobre saúde mental, né? Acho que deu para entender o que é, né? Basicamente é a nossa vida em todos os aspectos equilibrado. Então, não significa que quando eu, né, estiver cuidando da minha saúde mental, eu não vou ter nenhum problema. Mas quando aparecer algum problema, que a gente sabe que nos dias de hoje sempre tem alguma coisa. Hoje a gente está passando por algo, né, que está impactando todo mundo, né, que é a pandemia, que querendo ou não deixa a gente preocupado. Então sempre vai ter alguma coisinha que vai estar preocupando a gente. E ter a saúde mental, ter esse equilíbrio, faz com que a gente lide da melhor forma, lide melhor com isso. Então, quando a gente tem um trabalho seguro, a gente tem uma casa, tudo básico garantido, também está atrelado ao equilíbrio dessa saúde mental, né? Hoje a gente tem um aspecto de saúde que está impactando assim todo mundo, que é esse problema da pandemia, porque querendo ou não a gente fica preocupado não só com a gente, mas também com as pessoas, com os familiares que saem, que pegam. A gente ainda, por mais que tenha passado um bom tempo, a gente não sabe direito como o vírus reage em cada um. Então, é um aspecto que também impacta na nossa saúde mental, porque é a preocupação, né? Os pensamentos que vão se acumulando na nossa cabeça. Deu para entender um pouco sobre o que está ligado à saúde mental, o que engloba o que é a saúde mental, afinal? Se tiverem alguma dúvida.
Bom, agora falando mais numa questão voltada ao trabalho, a gente tem algumas coisas que costumam acontecer, que é a síndrome de burnout, que hoje passou a ser considerada uma doença do trabalho. Ela entrou no CID, então ela tem um código dela específico, né, que, se eu não me engano, é o CID-11, que engloba ela como doença ocupacional. E, afinal, o que é a síndrome de burnout? Tem dois tipos, assim, eu vou separar em dois aspectos para vocês terem uma dimensão maior. Tem pessoas que acabam ficando viciadas no trabalho. Então, elas vivem para o trabalho, elas não têm vida pessoal. A vida dela é o trabalho. Tudo envolve o trabalho. Então, o que acontece? Tem a autocobrança. E, indiretamente, as pessoas que trabalham com essa pessoa que é viciada em trabalho também vão passar a exigir muito dela, porque sabe que faz, sabe que sempre está lá disponível. Então, isso vai sobrecarregando. A pressão, a cobrança sobrecarrega essa pessoa. Muitas vezes ela talvez nem vai achar que tem, ela vai falar, mas eu gosto e tal. Mas ela está tendo impactos, está sendo impactada na sua vida pessoal por conta desse estresse. O trabalho passa a ser um estresse, né? E o rendimento dessa pessoa, ela cai. Por mais que ela seja viciada em trabalho, o rendimento dela também cai porque afeta a saúde. Então, como eu falei de sintomas, os sintomas do burnout, eles são um pouquinho mais difíceis de laudar, tipo, essa pessoa tem síndrome de burnout. Hoje, com o CID, ajuda nessa questão, porque lá no DESC, quando o CID for descrever, então o médico ou o psiquiatra ele vai conseguir pôr isso de uma forma mais certeira. Porque antes de entrar no CID, né, até o ano passado, as pessoas geralmente iam para o médico com dores no estômago, como eu falei, dores de cabeça, muita fadiga, enfim, sintomas assim que parece ser cansaço, né? Mas é muito mais que o cansaço. O seu rendimento, tanto no social quanto no trabalho, já não é o mesmo. Você não consegue sair no final de semana e o seu rendimento no trabalho também ele cai. E também tem as pessoas que não são viciadas em trabalho, né? Mas que elas são muito pressionadas pelo trabalho. Então, a carga de trabalho ultrapassa o limite do que aquela pessoa deveria fazer. Não que ela não é capaz, mas passa vamos dizer assim, da obrigação. Né? Sempre muita cobrança. E quando a pessoa passa a ser cobrada, ela passa a se autocobrar. Então, a autocobrança vai gerando esse estresse. Então, o trabalho acaba sendo uma atividade de estresse, que com o tempo vai desgastando mentalmente, e aí começam a apresentar os sintomas físicos, que geralmente são dores no estômago, dores de cabeça, insônia, está muito ligado a isso. Então, hoje com o CID, já que a síndrome passou a ser uma doença ocupacional, fica mais fácil de ter um laudo médico, de falar essa pessoa está sofrendo dessa questão, do que antigamente, porque antes a pessoa tratava só uma dor de estômago que nunca passava. Hoje ela, com tratamento certo, com o psicólogo, com o psiquiatra, porque dependendo de algumas situações, precisa fazer o medicamentoso, né? Porque a síndrome de burnout também, uma grande parte das pessoas que têm a síndrome de burnout, elas desencadeiam a depressão. Então, por conta da depressão, geralmente eles precisam do medicamento, tomar um medicamento para fazer, juntamente com a terapia, também fazer um medicamentoso, que é muito importante para a pessoa voltar à sua vida ativa, né? E tem muita gente que pensa ainda hoje que a síndrome de burnout, 15 dias de afastamento, pronto, a pessoa descansou e tudo mais e passou. Mas na verdade não é, porque o cansaço que essa pessoa tem não é igual o físico. Por exemplo, você foi na academia, malhou e está cansado. E há uns dias quietinho passa. Não é assim. É um tratamento longo, porque a pessoa tem que se readaptar,
a uma nova rotina, criar uma nova rotina, eliminar comportamentos que essa pessoa tinha que faziam ela ter algum tipo de sentimento em relação ao trabalho, como o estresse. Então, reinventar a vida dela no mercado de trabalho, né? E a terapia, mais uma vez, ajuda no autoconhecimento, de saber o que seria melhor para mim trabalhar agora, qual carreira eu devo seguir, como eu devo fazer, ou se você deseja continuar nessa mesma carreira, o que eu posso melhorar para que não se torne algo pesado para mim, que possa me fazer adoecer de alguma forma. Então, isso, com a psicoterapia, ajuda bastante nessa questão. Deu para entender a síndrome de burnout? Alguém tem alguma dúvida? Acho que deu, né? Um pouquinho de água. Falando ainda da síndrome de burnout, tem a questão da mulher, que é um pouco mais específico, porque as mulheres geralmente elas têm uma dupla jornada de trabalho, né? Que seria o trabalho em si e o trabalho em cuidar da casa, que também é um dos fatores que muitas mulheres acabam desenvolvendo a síndrome de burnout. E eu acho que sobre isso. Então, a síndrome de burnout, você tem que atentar a esses sinais, assim, que geralmente você não vai perceber enquanto o seu corpo não der sinais. Porque a síndrome de burnout faz você pode pensar que é qualquer outra coisa, mas não que pode estar ligado ao trabalho. Até porque hoje a relação que a gente tem com o trabalho é uma questão que você acaba criando uma crença que não deixa de ser uma realidade, que você precisa daquele emprego. Então, você atura tudo porque você precisa, você precisa. Tem muita gente que gosta realmente do que faz, mas acaba, por ter esse vício no trabalho, acaba também tendo esse esgotamento, que é prejudicial para o convívio com a família e etc. Algumas profissões que acabam tendo, que são um dos maiores índices de síndrome de burnout, por conta da pressão e do estresse que eles passam no dia a dia, da autocobrança, são médicos, juízes, né, porque eles têm que estar, e advogados, porque eles sempre têm. Tem alguns setores de empresas que são mais fáceis não fazem, mas a predisposição por conta da forma de trabalho que empresas de saque, que é diretamente com o público, telemarketing, são pessoas que também que recorrente, tem pessoas que têm a síndrome de burnout. Profissões que também, como eu estava falando, os médicos sofrem bastante, os advogados, juízes, geralmente trabalhos que a pessoa tem que estar em alerta sempre. Ela está de folga, mas ela tem que estar em alerta, que é no caso dessas profissões. Porque ela está lá, ela tem que estar alerta. Ela está em casa, mas um médico, por exemplo, se ele for chamado, ele tem que ir. Um juiz, se for algo extraordinário, ele tem que ir. Então, essas profissões, a pressão dessas profissões, a cobrança deles mesmos e, assim, de um modo da sociedade espera dessas profissões, acabam que eles podem ter essa predisposição para síndrome de burnout. E em setores de empresa, geralmente são pessoas que trabalham com o público, né? Então, as pessoas que têm diretamente o contato com o público, elas têm também uma predisposição maior, por conta da cobrança não vem só da empresa. A empresa cobra, ela se cobra, o público cobra. Né, a gente sabe que quando a gente trabalha com o público, a gente não conhece aquela pessoa que a gente está atendendo. Então, tem pessoas que são ignorantes, que distratam, né, faltam com a educação. Então, toda essa pressão junta. Então, esses setores, essas profissões têm uma predisposição um pouco maior, né, se não cuidar, não olhar né, ter esse olhar diferenciado para essas questões, pode acabar adquirindo a síndrome de burnout. Então, os sintomas, o que dá para fazer para não ter, né? Para não.
É o autoconhecimento, atividade, o autoconhecimento que seria a terapia, né? Que assim, eu falo de terapia porque é algo um pouco mais completo, mais complexo e serve para todos os âmbitos da vida, não só para o trabalho. Mas também atividades físicas, você tem um momento para extravasar. Yoga também é muito bom, que é um momento para você relaxar, meditação. Para você evitar, você não pode descuidar de você, saber separar o que é o seu trabalho, o que é a sua vida profissional e sua vida social, sua vida familiar. Conseguir separar tudo isso da melhor forma. Quando for trabalho, é trabalho, você está lá até tal momento, e quando você sair, você saber que você tem uma vida, você tem que aproveitar. Então, isso faz com que você, né, evita, porque você vai ter uma válvula de escape, você fazer uma atividade que você gosta ajuda bastante, seja atividade física, seja aula de dança, alguma coisa que você goste, que seja sua válvula de escape. É muito bom para que essa situação não se torne a síndrome de burnout, porque quando vem assim o burnout, ele pode se confundir muito também com a depressão e o burnout, eles estão interligados. Então, prevenir é cuidar, ter o seu autocuidado, cuidar de você mesmo. A depressão, o burnout está estreitamente ligado ao trabalho, ao estresse no trabalho. Então, geralmente, ele só vai dar sintomas físicos, né? Que é a dor de estômago. Tem também pessoas que perdem, né? O cabelo cai por conta do estresse. Não sei se vocês já viram, pessoas que perdem tufinhos de cabelo por conta dessa fase. A síndrome de burnout, agora a gente está tendo um conhecimento maior, já que ela passou a ser considerada doença, né? Antes não tinha muito, era só do trabalho. Mas hoje, como ela se tornou a doença, geralmente demora um pouco mais para você conseguir saber que você está, porque só vem com quando você começa a se estressar muito fácil no trabalho, seu rendimento cai, você passa a ter essas dores de cabeça constante, dores de estômago constante, perda de peso ou ganho de peso, a ansiedade, você começa, né, a ficar mais ansiosa no trabalho, porque o burnout está estreitamente ligado ao trabalho. Então, quando você está no trabalho, você tem o estresse, né? Então, e a depressão também, a depressão voltada para o trabalho, ela é um pouco mais complexa, porque a gente tem os depressivos ativos e os não ativos, né? Então, os sinais dos ativos são muito minuciosos, porque a pessoa, assim, vendo de fora, ela não vai deixar transparecer, porque o ativo é aquela pessoa que precisa fazer essas atividades, não tem ninguém que possa fazer para ele. Então, os sinais, eles ficam um pouco mais restritos, tanto para as pessoas de fora ver, quanto ela mesma, né? Ela sente aquela melancolia, né? Aquela sensação de vazio, mas até a pessoa, se ela não tem um conhecimento ou um outro olhar, ela tem dificuldade para enxergar que ela possa ter depressão, né? Mais alguma dúvida? Deu para entender a depressão dos ativos, depressivos ativos e não ativos? Se quiser, posso explicar também um pouco melhor. Bom, então eu vou explicar rapidinho a depressão dos ativos e não ativos, até porque é um conhecimento bom para vocês terem, né? Já que a gente está falando do mês da saúde mental, vocês convivem com outras pessoas, então é importante saber. O depressivo ativo, geralmente são pessoas adultas que trabalham, têm profissões, têm família, que são pessoas que elas têm que fazer o que elas. E tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, porque não tem outras pessoas para fazer. Então, dificilmente uma pessoa que tem um depressivo ativo, ele vai ficar de cama, como a gente é acostumado a ver, né? A gente tem esse estereotipo da depressão, que a pessoa tem casos, sim, que a pessoa realmente não consegue, mas os ativos são os que conseguem ainda ter uma vida, vamos dizer, um pouco mais sociável.
Os não ativos geralmente são a adolescência, né? Que eles, geralmente, como eles só estudam, eles ficam mais em casa, trancados, que são o estereótipo que a gente já conhece. Sobre os sintomas da síndrome de burnout ou da depressão? Tá, vou explicar a da síndrome de burnout. Os sintomas, eles vão aparecer visivelmente quando for físico, mas você já vai ter a relação com o seu trabalho, ele vai mudando. Então, você vai ter muita irritabilidade no trabalho, estresse que vai vir do trabalho, pouco rendimento, seu rendimento vai cair, né? Que às vezes você pode pensar, eu só estou num dia ruim, mas já é um sinal. Então, irritabilidade causa insônia também. Então, pode causar irritabilidade, insônia, falta de apetite muitas vezes, ou também você pode comer demais. E a questão é que geralmente as pessoas não ligam isso diretamente ao trabalho. Mas quando a sua relação de trabalho começa a mudar e frequentemente você tem esse estresse, você começa a se sentir um pouco mais ansioso no trabalho, essas questões, se cobrar demais, você já pode estar evoluindo, né? Porque assim, o burnout é uma evolução, né? Aos pouquinhos, até você realmente estar com a síndrome, com o burnout. E os sintomas físicos, que geralmente é quando os físicos, quando a pessoa vai perceber que ela pode estar com burnout, ela já está nos físicos, né? Que dor de estômago, né? Azia que as pessoas sentem, aquela azia que nunca passa, ou a dor de estômago que nunca passa, dor de cabeça, muita dor de cabeça aqui nessa região, queda de cabelo, né? Geralmente o cabelo tende a cair, e também o apetite, ou a falta de apetite, ou muito apetite. E também quando as questões do trabalho começam a impactar na sua vida fora do trabalho. Quando você se torna alerta a tudo do trabalho, você sempre tem que a pressão de em qualquer momento você tem que fazer, qualquer momento você tem que sair. Pode causar a déficit de atenção, sim. Ou você vai ficar muito hiper focado, porque você se cobra muito, ou você pode não prestar atenção, não querer fazer, ficar flutuante no trabalho, né? Que você perde o rendimento. A hipertensão, se você já tem uma predisposição, pode ser que comece a atingir áreas da saúde que você já tem uma predisposição, né? Porque causa o estresse. E o estresse, tudo do nosso corpo de saúde, mesmo física, pode ser impactada com isso. Então, os sintomas que demoram para passar, é bom procurar um médico, porque agora a gente tem, né? Como falar que é uma doença, porque geralmente o que eu mais vejo são pessoas que têm problema no estômago. É uma característica muito forte. A pessoa que tem burnout, geralmente é o estômago que pega mais. Reclama de azia, de não conseguir comer, tudo faz mal. E geralmente isso é no dia a dia, em casa, às vezes consegue comer. Então é bem a sua mente trabalhando com isso. Sim, qualquer atividade que você tenha prazer em fazer vai ser uma válvula de escape. Então, é muito bom fazer uma ou mais de uma atividade para você conseguir extravasar aquele estresse, né? Você ter onde encaminhar essa energia, né? Para fazer. Então, qualquer atividade física é muito boa, né? Alguma atividade, um tempo para si, tem gente que gosta de meditar, técnicas de respiração também pode ser importante para você antes de começar a trabalhar, fazer, ou depois para fazer, para ir para casa um pouco mais relaxado, tá?
Agora eu vou falar um pouco sobre o esgotamento mental, que também ele pode estar ligado ao trabalho, mas não necessariamente, porque o esgotamento mental ele pode ser uma série de fatores do seu cotidiano, né? Então, o que é o esgotamento mental? O esgotamento mental é um estado de exaustão que alcançamos quando nos sentimos sobrecarregados por uma série de fatores, como trabalhos, conflitos familiares, conflitos gerais e as responsabilidades. Então, no esgotamento mental, não podemos solucionar com alguns dias de descanso, né? Como acontece no esgotamento físico. Porque o esgotamento mental também vai requerer um tratamento, né? É um pouco, não vai ser tão longo quanto se você tem um burnout, né? Porque o burnout ele realmente é uma doença. O esgotamento mental é um estado momentâneo, ou pode durar um pouquinho mais, mas geralmente ele é momentâneo, de coisas conflitos que acontecem no seu dia a dia, que se acumulam e acabam te esgotando totalmente, né? Que é apesar de ser um cansaço mental, ele também reflete no nosso físico, né? Então, de não querer fazer atividades, de fadiga, dores de cabeça também, irritabilidade, né? Então, tem esses sintomas de irritabilidade, insônia, falha na memória e na concentração, cansaço físico, falta de motivação, dores de cabeça e sentimentos de incapacidade. Então, quando esses conflitos vão se acumulando, né? Geralmente a gente começa a ter esse pensamento: nossa, não consigo resolver nada, eu não sou capaz de fazer isso, não vou conseguir passar por isso. Mas, mais uma vez, com autoconhecimento, a gente passa a saber um pouco melhor como lidar com as situações, né? E como lidar com esse esgotamento mental. Todos os dias dedique um tempo para uma ou mais atividades que ajudam a relaxar, como eu tinha falado para vocês, né? Então, tudo que envolve estresse, seja síndrome de burnout, esgotamento mental, que envolva o estresse, a cobrança, não só, né, relacionado ao trabalho, mas às vezes tem gente que tem cobrança dos pais, em casa, autocobrança, tudo que envolve esse estresse, você fazendo uma atividade que você gosta, pode ser uma válvula de escape, tá? Então, técnicas de respiração e relaxamento, exercícios de relaxamento muscular, né, que é atividade física, meditação e yoga. E também tem a terapia, né, que eu vou falar um pouquinho para vocês também dela. Como eu consigo ter um conhecimento? Então, o autoconhecimento sem precisar de um profissional, geralmente ele vai sair mesmo aprendendo com, assim, você vai aprender com as questões que estão apresentando no seu cotidiano. Mas é importante você se dedicar um tempo para você mesmo, para refletir, né? A reflexão, porque eu entendo que a questão de um psicólogo, hoje em dia, é muito caro ainda para as pessoas fazerem terapia, não é ainda acessível para todo mundo. Então, ter uma reflexão sobre você mesmo te ajuda a ter, pode te ajudar, né, bastante, a ter o autoconhecimento. Então, refletir sobre, um exemplo, se eu realmente gosto de uma coisa, se eu realmente devo, como eu me sinto em relação, fazer essas perguntas, como eu me sinto em relação a isso, como eu me sinto em relação a essa situação, né, se vale a pena eu, né, fazer desse jeito, não vale, colocar as coisas na balança, é uma forma, né, de você ter o seu autoconhecimento. Perguntar também para as pessoas, que elas, né, tem gente que gosta de perguntar que vocês acham, né? É claro que um amigo não é um psicólogo, tá? Mas pode te ajudar em algumas questões que às vezes você não consegue, né, enxergar. E aí agora eu vou falar um pouco sobre o autocuidado, né? Que é o autocuidado vai te trazer não vai te dar 100% de equilíbrio, né? Porque a nossa vida sempre vai ser uma montanha-russa, sempre vai ter conflitos, mas com autocuidado a gente consegue, né, cuidar da gente mesmo, prestar atenção em sinais e também, né, o autoconhecimento, que depois eu vou falar da terapia, para quem tem dúvida de fazer, se tem vontade de fazer,
tá bom? Então, autocuidado, né? O que é o autocuidado? É um conjunto de atitudes de cuidado de si mesmo. Dar valor ao pensamento, às emoções para assim tentar ter uma administração melhor ou até mesmo solucionar situações de incômodo que por vezes podem ficar mal resolvidas. Então, o que esse conjunto é você validar suas emoções. Por exemplo, às vezes a gente fica pensativo com alguma coisa, que depois a gente pensa, mas é besteira. Não é besteira. Você tem que ver por que veio esse sentimento, por que isso está acontecendo, por que isso te atingiu dessa forma. Então, sempre a reflexão para ver, né, essas situações. E quais são os tipos de autocuidado? Tem o emocional, o mental, o físico e o social, né? Que são todas as partes que englobam a nossa vida, o nosso cotidiano. O emocional é o autoconhecimento, auto-perdão, cuidado da mente e sentimento e, claro, quem puder fazer terapia é sempre bem-vindo. O autocuidado mental, né? Ler livros, ter momentos de lazer, cuidado com o cognitivo, né? Que é sempre querer aprender coisas novas, procurar saber de coisas novas, ter abertura para o conhecimento. E fazer atividades que estimulem sua criatividade, né? Porque você sempre vai estar trabalhando, né? O cérebro pensando algumas coisas. O físico é alimentação saudável, beber água, cuidado com o corpo e praticar exercícios e dormir bem, né? Porque o estresse também, né, para quem não sabe, pode estar atrelado também à falta de sono. Eu acho que, não sei se muitas pessoas já passaram por isso, mas um sono mal dormido, ele pode sim causar estresse, ele pode irritabilidade, como outras coisas. Eu vou só terminar aqui, aí eu respondo as perguntas que estão mandando, tá bom, gente? O autocuidado social é ter empatia e solidariedade, não se isolar e cuidar estar com pessoas que te apoiem, tá? E também saber que você se autocuidar não é egoísmo, né? Você tem que sempre saber separar o que é seu e o que é do outro. Porque às vezes, né, os nossos problemas são tão. Não dá para carregar o problema de todo mundo. Então, ter isso em mente, que você não está sendo egoísta em cuidar de você, querer ter um tempo para você, tá bom? Ele é importante para a gente ter essa saúde mental, né? Conseguir equilibrar esses aspectos. Deixa eu ver só responder essa pergunta. Então, como ajudar pessoas que estejam passando por essas situações? Ter o olhar um pouco mais refinado para algumas questões, porque às vezes tem muitas pessoas, por exemplo, que passam por depressão, que acabam falando coisas que parecem brincadeira, né? Mas às vezes ela está pedindo, né, uma ajuda. Então, se você tem acesso ou informação para poder orientar essa pessoa, por exemplo, procura tal pessoa ou tal lugar, perguntar se está tudo bem, já é um passo, né, para a pessoa pedir ajuda. Então, se você perceber algum desses sinais, né, pergunta para a pessoa se está tudo bem, se ela precisa de ajuda, se você puder ajudar de alguma forma, oferecer essa ajuda, né, e sempre. Agora, se for uma situação um pouco mais, né, que já está mais grave, né, falar para a pessoa que ela pode procurar tal profissional, tal lugar que oferece ajuda. Então, se você tem esse conhecimento, mas geralmente as pessoas que passam por isso, só de ter alguém se preocupando com elas, por exemplo, na síndrome de burnout, ter alguém se preocupando e não cobrando já é para ela já é muito significativo. Então, prestar esse acolhimento, né? Um acolhimento de uma forma geral. É possível recomeçar uma vida sem traumas após a terapia? Bom, não vou dizer que é impossível,
ou possível, porque a nossa vida sempre vai ter experiências que a gente nunca vai saber se a gente não viver, né? Se vai ter trauma ou não, é uma coisa que não tem como a gente prever. Mas com a terapia, você, com o autoconhecimento, você consegue impor limites na sua vida de coisas que você, por exemplo, coisas que você aceita, coisas que vocês não aceitam. Então, algumas coisas você acaba você não passa por algumas questões que possam ser traumatizantes, porque você tem o autoconhecimento e sabe que por aquilo você não aceitaria, né? Por exemplo. A empresa pode implementar algum programa de prevenção? Quais você recomenda? Bom, para as empresas, hoje em dia, elas já fazem algumas coisas para diminuir essa questão de pressão, de estresse no trabalho, que são salas que chamam sala de descompressão. São salas que têm puffs, almofadas, às vezes algumas colocam jogos, outras não. Mais lugares para que a pessoa possa ir lá 5 minutinhos, dar uma relaxada, para poder depois voltar ao trabalho. Tem também algumas empresas que podem oferecer, que tem plataformas que são através da internet que oferecem terapia um pouco mais barata, né? Então, barata que eu digo o preço, tá? Que entram em parcerias, então acaba o psicólogo acaba, psicólogo não, os funcionários acabam tendo acesso e pode passar por psicólogos, alguma coisa assim. Agora eu vou falar sobre a terapia, para vocês entenderem um pouco mais. Lembrando que a terapia seria o mundo ideal que todo mundo fizesse. Ela é muito importante, ela ajuda muito em todas as questões nossas, assim, trabalho, social, pessoal, familiar, mas ela ainda é uma questão que é muito caro, assim, terapia, né? A gente tem poucas pessoas que fazem a terapia a preço social, né? Então, infelizmente, ela ainda não é palpável para a grande maioria da população, né? Em passar por esses profissionais. Então, por que a terapia é importante? A terapia, você cria um vínculo terapêutico. O que é esse vínculo terapêutico? É você ter um vínculo com uma pessoa que não é do seu convívio, tem o sigilo, tem a ética profissional, você sabe que aquela pessoa não vai falar aquilo para ninguém, ela não vai te julgar, esse é o principal, o psicólogo ele não julga. Né? Tem muita gente que tem medo de falar as coisas para o psicólogo, omite muita coisa, porque por mais que entenda que o profissional está lá para isso, mas acho que vai julgar. O psicólogo ele é isento de julgamento, tá? Isso é muito importante, que esse vínculo seja criado com esse entendimento para que a sessão siga e a pessoa consiga falar, né, o que ela precisa para que o trabalho seja feito da melhor forma, né? Então vai ter o respeito mútuo, a empatia e sempre um momento de acolhimento. Outra questão também importante da terapia é dividir os problemas. Porque quando você divide com alguém, você alivia um pouco falar sobre isso. Quando você sabe que esse alguém que você está falando não vai te julgar, você acaba falando um pouco mais de detalhes que pode depois, né, te ajudar a ressignificar toda essa situação. E a reflexão sobre a sua própria vida. Então, os psicólogos, né, cada um na sua abordagem, com técnicas específicas que eles vão usar, eles acabam trabalhando para que você veja a sua vida de uma perspectiva diferente, que te agregue para você solucionar problemas, eliminar alguns comportamentos que te causam algum tipo de mal-estar, né, e ressignificar tudo aquilo que vem te gerando problemas, entender de onde vêm essas questões. Então, é muito importante nessa parte.
e novas perspectivas. Com a terapia, você vai, e o autoconhecimento, você vai passar a ter nova perspectiva de vida, olhar as coisas de uma forma diferente. Então, um problema que você talvez achasse que era imenso, 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 que era o fim do mundo, depois da terapia, você pode lidar muito melhor com isso sem sofrer tanto, né? Sem ter aquele sofrimento, aquela angústia, a ansiedade que traz. Então, te ajuda a lidar melhor com seus problemas cotidianos, né? Porque você vai saber como lidar, porque você vai se conhecer, você sabe já como agir, o comportamento que te agrada, não te agrada, o que é bom em você e o que não é tão bom assim, que você não acha tão bom assim em você. E com essas técnicas da abordagem, né, auxiliam a identificar traços de personalidade que seriam inacessíveis se não fosse com um olhar técnico profissional. Então, essas técnicas podem acessar coisas de vocês que vocês nem imaginavam que são ocultas, né, na nossa perspectiva de nós mesmos, mas com a terapia a gente acessa essa personalidade ou características e passa a saber também lidar melhor com o que eu quero acessar e o que eu não quero acessar, porque eu não gostei ou alguma coisa assim. Quero melhorar nesse sentido. A empresa poderia implementar algum programa de prevenção? Quais você recomendaria? A empresa, para implantar um programa de prevenção, vai depender de cada ramo específico da empresa, né? Qual público ele atende, quais profissionais que ele atende, quais áreas, para ver o que melhor encaixa para essa empresa, né? Um fator que já é muito importante é, por exemplo, palestras como essa, que acabam levando informação, né, em meses importantes, agora é janeiro branco, saúde mental, que traz um pouco mais trazer informação. Trazer a informação de possíveis aspectos já é uma prevenção, né, porque você passa a ficar mais atento, mas pode ter, mas como eu falei, não tem programas prontos para pôr numa empresa. Cada empresa tem que criar o seu próprio plano de prevenção, de acordo com os colaboradores que atendem, as profissões que atendem, e qual a melhor forma possível que caiba na rotina dessa empresa, né? Para que assim fique melhor, tanto para os funcionários, quanto para quem está à frente da empresa. Mas lembrando que o diálogo também é muito importante, também ajuda bastante você ter diálogo para, por exemplo, objetivos sejam claros e específicos, para que você não fique sobrecarregado. Então, o diálogo é muito importante no trabalho, troca de informações é muito importante, sempre, né, com respeito, mas trocar, se alguma coisa te incomoda, você né, não se sentir com medo de falar, né, por exemplo, que assim, né, não estou dando conta, ou isso é demais para mim, não foi o que a gente combinou, alguma coisa assim, né? Então, eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser perguntar mais sobre alguma coisa, alguma questão, ou algum outro aspecto de saúde mental que eu não falei, eu trouxe mais voltado à questão do trabalho mesmo. Você como profissional da área, acredito que terá muitos afastamentos devido a essa síndrome. Eu acredito que não vai ter tantos, por conta que as empresas elas já estão como era a síndrome de burnout já estava para ser considerada doença, então as empresas tiveram um tempo aí para se adaptar e as que não se adaptaram estão se adaptando para isso, né?
Então, eu acredito que não vai ser poucas, mas pode ser, não, acho que não vai ser tantas assim quanto se fosse um tempinho atrás. Até por conta que hoje os tempos mudaram, né? Então, hoje tem um home office também que facilita as pessoas a trabalhar de uma forma mais confortável. Então, eu acho que por conta dessa mudança que a gente teve, aí, por conta da pandemia, eu acho que para alguns profissionais, em algumas áreas, pode ser que sejam bastante, mas eu acredito que, de modo geral, não tantas por conta dessa mudança de home office, de ser uma coisa um pouco mais flexível agora para todo mundo. Mas questão de enfermeiros, médicos, eu acho que ainda vai ser uma questão recorrente. Sobre programas sociais para terapia, tem algumas a maioria das faculdades que tem o curso de psicologia tem terapia, né? Que é social, né? Que não é pago. Então, eu vou falar da minha faculdade que eu fiz, que eles prestam esse serviço, que é o USCS, em São Caetano. Eles têm a clínica escola, então, e eles atendem de várias abordagens, né? Cada professor acaba cuidando da sua abordagem, e lá eles atendem de forma social, não é pago. Só precisa se cadastrar, entrar no site, se cadastra, eles ligam chamando, demora um pouquinho, porque eles atendem o ABC inteiro, né? O ABCD. Então, tem um pouquinho mais de gente. Mas faculdades que têm o curso de psicologia, geralmente eles têm a clínica escola e eles prestam esse serviço de terapia social, que geralmente é a psicoterapia breve. Então, vai durar até 6 meses essa terapia, né? Que é algo mais emergencial. Na USP, né, eu sei que é até 1 ano, é uma terapia normal. É até 1 ano que a pessoa pode fazer, e se precisar mais, eles acabam ficando com a pessoa. Mais alguma dúvida? Como ter um diálogo assertivo para não gerar assim? Geralmente, o que vai acontecer? Feeling. Infelizmente, a conversa é feeling. Você sabe se você tem abertura ou não. Caso não tenha, dependendo, né, da área, tenta conversar ou explicar, né? Porque a melhor forma sempre é o diálogo. O burnout não tem uma receita para evitar, né? Para não ter. O que seria uma prevenção são se planejar com o trabalho, né? Fazer uma profissão uma profissão certeira que você realmente goste, né? Uma área dessa profissão que você esteja confortável, né? Então, tudo isso, porque ao trabalho. Então, vai ser o feeling. Se você acha que tem abertura para falar, fala, né? Explica, né? Da melhor forma que você conseguir, porque o burnout, quando eu falo passa dos limites ou da sua capacidade, não é que você não tenha capacidade para realizar as tarefas. Porque o que acontece, geralmente, é que nas empresas você sobrecarregam tarefas que não são suas e te cobram por isso, né? Que geralmente pessoas que trabalham com o público, elas ficam encarregadas a resolver coisas além do que da alçada delas, entendeu? Então, infelizmente, assim, a conversa é do filho. Se você sentir abertura para fazer, né? Se você sentir que não, né? Infelizmente é uma questão, mas o diálogo é sempre
muito importante e eu acho que acredito que seja a melhor forma, né? E também se atentar aos sinais. Não tem correlação com o cargo da pessoa. Porque o que, que acontece? O estresse e essa pressão, ela é meio que acumulativa. Né? Essa pessoa, ela não tem a válvula de escape. Então, ela vive para o trabalho, né? Tanto que tem pessoas, né, que trabalham em telemarketing, né? É um trabalho, assim, que é mais... É operacional, né? Então, assim, eles só têm aquela função, atender o telefone e tudo mais, né? Que seria algo um pouco mais, assim, mais... Não fácil, mas, assim, eu digo, não tem uma... Né? Eles têm os chefes e os gerentes e tudo mais. Só que nessa, eles têm mais facilidade de ter essa, assim, desenvolver o burnout por conta do trabalho, né, do local de trabalho, a forma que está sendo, a pressão tanto do cliente, a pressão dos chefes, o estresse que passa de, tem que bater meta e tal, isso tudo vai juntando. Então, a pessoa já não tem válvula de escape, aí junta, às vezes, o medo de não conseguir realizar a tarefa, porque não conseguindo realizar a tarefa, você já fica, isso é perder meu emprego. Então, isso tudo vai gerando um estresse. Cargos mais altos também podem, né, desenvolver por conta, né, da pressão, porque você é responsável por tudo, você vai se cobrar, vai ter a sua autocobrança, vai ter a cobrança de, por exemplo, se é uma multinacional, de outros gerentes, outros chefes, né, que você tem que estar alinhado, então também pode ser que tenha isso, que eles tenham mais facilidade de desenvolver assim. Mas é um meio que acumulativo, vai ser um pouquinho que vai ficando, você vai achando que tá tudo bem, dou conta, não, dou conta. Porque o burnout ele vai interferir, quando ele vai se tornar assim a doença de fato, quando ele interfere na sua vida fora do trabalho. Né? Geralmente são pessoas que não têm praticamente vida fora do trabalho. Elas estão sempre alerta por conta do trabalho, de atender alguma coisa do trabalho, resolver alguma coisa do trabalho. Não existe sábado, não existe domingo, sempre alertas para o trabalho. Então, pessoas assim, elas ficam tão com essa ansiedade ou de já esperando, nessa pressão, nesse estresse, ansiedade se vai precisar trabalhar, se não vai, ou ficar pensando, eu deixei de fazer tal coisa, eu precisava falar com tal. Assim, sabe, essa pressa de fazer as coisas vai gerando todo esse estresse. O medo de não conseguir, né? Porque geralmente a pessoa que com burnout, ela tem esse sentimento de ser incapaz, porque é tanta coisa, ela está tão sobrecarregada de coisas, tanto quanto o trabalho, quanto de pressão, de gente falando, que ela se sente incapaz, né? E aí, com isso, ela faz uma crença que ela não é capaz, e essa crença realmente vai limitando ela. Tem mais alguma dúvida? Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, o que eu tinha para falar, eu falei. Acho que estava com medo de não conseguir falar, mas deu tudo certo.
É, eu acredito, né, que o burnout já existia, na verdade, não acredito, né, já existia. Só que o estudo dele, o estudo do burnout, ele ainda não é tão amplo quanto as outras doenças que a gente conhece. Ele é um pouco mais recente, né? Ele antes era tratado como um fenômeno, né, que acontecia, que era o fenômeno de burnout, que acontecia nas empresas e tudo mais. Então, ele era considerado apenas como fenômeno. Então, aí, quando começou a aparecer os sinais físicos, né, as pessoas começaram a ter problemas físicos, e aí algumas doenças diversas, problemas de estômago ou alguma coisa, o médico nunca associava isso porque a pessoa ia direto no médico, né? Quando ela está com sintoma físico. Então, isso nunca era associado a uma síndrome ou alguma questão que envolvesse trabalho. Era sempre associado só a dor de, por exemplo, a dor de estômago. Era só isso, era só uma dor de estômago, então a gente vai tratar essa dor de estômago. Então, tratava o sintoma e não de fato o que estava acontecendo, né? A doença que estava sendo gerada, né, com uma pessoa, só tratava o sintoma. Então, eu tô com uma dor de cabeça que não passa, não passa, não passa, a pessoa é direto no médico. Então, tratava dor de cabeça. Hoje, né, mais atualmente, as pessoas têm mais acesso à informação, foi pesquisado mais sobre a questão, né, do burnout, se tornou a síndrome de burnout, só que ainda não era considerada como doença, mas as pessoas já tinham conhecimento que aquilo estava atrelado ao trabalho, a uma rotina de trabalho estressante, de pressão. Então, hoje em dia fica mais fácil a gente conseguir associar os sintomas à síndrome de burnout. A rotina que a gente leva, as pessoas, né, com esse conhecimento, acabam tendo mais essa facilidade. Por isso que hoje a gente escuta mais falar que as pessoas tiveram ou que acham que estão passando por isso, por conta da informação, né, que foi chegando, foi passando. Então, né, eu acredito que também a gente vai ouvir bem mais esse ano, sobre questão de burnout, por conta que ela se tornou realmente doença. Então, mesmo se a pessoa não for um psiquiatra direto, for direta ou no psicólogo, o médico já vai saber que aquilo pode ser, né, a doença, né, a síndrome de burnout. Teve até uma reportagem, né, falando nesse momento pandêmico que a gente está vivendo, sobre a síndrome nos profissionais da saúde. Alguém tem mais alguma dúvida? O burnout ele pode vir como comorbidade a depressão, né? Que é o mais comum, é a depressão, o déficit de atenção, essas coisas. Acho que não tem mais nenhuma dúvida. Se alguém tiver, pode mandar. Mas, então, eu vou finalizando, tá bom? Muito obrigada por terem assistido. Espero que tenha sido esclarecido as dúvidas, que vocês tenham entendido um pouco melhor sobre gênero branco, né? Sobre saúde mental, sobre aspectos que envolvem também o trabalho. E é isso. Muito obrigado e boa tarde para vocês.